Ei, olá pessoal, muito boa noite a todos, dando sequência então ao nosso seminário sobre o bem e o mal. Hoje nós vamos ver a versão taoísta budista, ok? Então vamos lá. Então, da mesma forma que os judaico-cristãos, né, observavam a natureza e foi procurando entender, né, as questões, criar as suas visões de divino e as visões do mundo, os taoístas também, os taoístas chineses. Vamos lá ver. Né? Os taoístas chineses tinham essa visão, né? Então ele tinha uma cosmogonia assim. A primeira grande observação que todo antigo faz é o dia e a noite. Uma alternância contínua, né, entre luz e escuridão. Ok? Luz e escuridão. Agora, como o homem via a luz, a claridade do dia, e como o homem via a claridade da noite, era uma questão de pura interpretação sua, né? Então, a escuridão despertava no homem o medo do desconhecido, porque à noite ele não via muito bem, ele não percebia muito bem. Então, à noite tinha muita coisa que ele não podia entender. Então, então ele tinha medo do desconhecido. Agora, na luz do dia, tudo fica mais claro, né? E esse medo desaparece. Vocês já perceberam que todos vocês, de dia não têm medo de espírito? Vocês só vão ter medo de espírito de noite. Ai, parece de noite, é meia-noite lá em casa, vai puxar minha perna. Mas de dia, você aparece na hora do almoço, ninguém liga. Entendeu? É muito engraçado para o ser humano, né? Então, o ser humano, ele começou, né, a ver um fluxo de alternância no mundo, né, de duas coisas no mundo, entre luz e escuridão, luz e treva. E isso despertava nele uma série de sentimentos, uma série de emoções ligadas à luz e à escuridão. Tá? E ele percebia que tudo, né, tudo estava em movimento. Não existia nada parado. Em movimento, e além de estar em movimento, está em constante, isso é muito importante, a observação dos chineses, em constante mudança. Mudança e transformação. Nada era igual, né? Tem até aquele princípio, né? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Todas as águas mudaram, é outro rio, a outra água, né? Outro tempo, outro dia. Então, tudo está em constante movimento. Eles percebiam o quê? Que o sol movimentava-se, caía no horizonte. A lua também se movimentava, né? As estrelas aparentemente se movimentavam. Tinha alguns astros que se movimentavam entre as estrelas, eram os planetas. O vento que soprava, o riacho que descia as montanhas sem parar. Então tudo estava em movimento. E uma questão importante que os chineses observavam, além de estar em movimento, tudo estava em constante mudança. Por exemplo, ele observava na natureza, né, que além de ter a mudança do dia e da noite, eles não eram sempre iguais. Tinha dias mais frios, mais quentes, mais chuvosos, mais isso. Os dias eram diferentes. Eles não eram iguais, havia mudanças. Eles observavam que todo ser vivo na natureza
nascia, crescia, envelhecia e morria. Todos os seres vivos, em constante mudança, em constante movimento, tá? Então, os chineses tentaram entender que no princípio de tudo, somente duas forças atuavam para gerar todas as coisas que existiam. Tá? Então vamos lá. Esse constante movimento, o constante movimento e mudança, tá? O constante movimento das coisas e as mudanças constantes, os chineses chamavam isto aqui de Tao. O caminho de como todas as coisas fluem no universo. A forma como todas as coisas fluem. Então, o Tao era observar toda a natureza em movimento, em mudança constante, e eu era um elemento dentro dessa natureza. E também estava seguindo a mesma lei. Eu estou mudando movimento, eu estou mudando, estou nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. Eu faço parte dessa mesma lei. Eu estou em harmonia com essa. Se eu estiver em desarmonia com toda essa lei natural, eu vou sofrer alguma coisa. Então, os chineses perceberam que no princípio de tudo, na sua cosmologia, existia algo primordial que ele chamou de o grande Ti. Então, em chinês é Tai Chi. Uma energia primordial. Essa energia primordial, ela gerava dela mesma, duas faces dela mesma. Ela se manifestava em duas faces. A face Yang e a face Yin. Então os chineses começavam a observar e começou a classificar, mas essas duas energias, elas nunca existiam separadas. Essa é importante, isso é muito importante. Yin e Yang eram duas energias que nunca poderiam ser separadas. Elas eram, na verdade, faces diferentes, não é opostas, de uma mesma moeda. Né? Então, os chineses, ao invés de chamar essas duas forças de opostas, como os judeus fez, ele chamou o Yin e o Yang de forças complementares. Ou seja, energias e manifestações que se completam. Eu vou colocar um quadro aqui ao lado, onde os chineses vão dizer para eles o que é Yin e o que é Yang. Tá? Muito bem. Então, toda ação feminina, toda manifestação feminina é Yin. Então, feminino é Yin. O masculino é Yang. Mas é muito importante que vocês tenham que entender que em toda a natureza, tudo se perpetua pela complementaridade, pela inter-relação entre o Yin e o Yang. Masculino e feminino precisam se unir para assim poder gerar todas as coisas. Né? Feminino, masculino. Fêmea, macho. Ativo. Não.
passivo, e o ativo. Aqui o calmo e o agitado. Tá? Noite. O doce e o amargo. Aqui a noite e o dia. Né? A lua e o sol. Então, os chineses foram classificando tudo que tinha uma energia mais ativa, eles chamavam de energia yang. E tudo que eles chamavam de energia passiva, meiga, era yin. E aqui você tem tudo na natureza yin, uma manifestação yin. E isso ele vai classificar na energia do ser humano, na manifestação, na personalidade. O cara, você tem uma personalidade yin, você tem uma personalidade yang, você é isso. Então tudo nos chineses eles vão classificar como yin e yang. Mas eles não vão dizer que isto é melhor do que isto. Um é complemento do outro. Tá? Aqui, você não pode colocar aqui certo e errado. Você não pode colocar nesta bem e mal. Bem e mal não consegue entrar aqui. Então, quer dizer que o mal é masculino e o bem é feminino? Como? Ao contrário, bem é feminino e masculino é mal. Você está entendendo? Então, você não pode entrar aqui com o conceito, não pode, de bem e de mal. Então, porque essas duas forças se completam, e elas não têm nada a ver com nossa classificação sobre a ação da consciência humana, se é o bem, se é o mal, se é o certo, se é o errado. Os chineses não vê essa classificação de certo e de errado. Essa é uma questão puramente, como a gente estava falando ontem, relativa. Né? Não, é cultural. O que é errado para uma cultura, não é errado para outra cultura. Tá? Você quer ver que interessante? Nós tínhamos aquelas tribos bem primitivas de canibais. Né? Para eles, comer o outro é totalmente normal. Não tem nada errado para aquela sociedade fazer um churrasquinho do inimigo. Entendeu? É até ótimo que você pega a energia, a coragem do outro, tem toda aquela filosofia, né? Então tudo é uma questão de relatividade, de ótica, quem enxerga, quem vê, né? O tigre está andando na floresta, o tigre. De repente vem um cidadão lá meio perdido, o tigre nhoque, come o rapaz, mastiga, ele impotente com os ossos. É certo ou errado isso? Normal. Como é que o tigre vai pensar que o que ele está fazendo é certo ou que é errado? Ele faz o natural dele, faz o tal dele. Ele segue o processo dele. Entendeu? Né? Você está lá andando na floresta, a cobra vem, pá, pica você. Você morre com o veneno da cobra. Isso é certo ou errado? A cobra é a má? Não, ela só estava defendendo o território dela, defendendo o lugar dela. Você ia pisar nela, ela pá, deu uma picada no céu. É o instinto dela. Então, como os povos classificam o bem e o mal, né, o certo e o errado, no taoísmo tem uma questão muito importante, tá? Que nós vamos começar. Ontem nós vimos que o bem e o mal partiu de Deus, do conceito de Deus. Aí criou Deus, demônio, o mal no mundo, tal. Né? Aí o que acontece? Né? Tanto para o budismo quanto para o taoísmo, eles são muito parecidos. Né? Nós temos que entender uma coisa. Para o taoísmo, não existe um modelo de Deus a ser seguido. Não existe. Se não existe um modelo de Deus a ser seguido, não existe o demônio. Então também não existe
Né? Se Deus simboliza o bem e o demônio simboliza o mal, essas duas coisas não existem. Então não existe algo, né, no orientalismo que simbolize o bem e o mal. Essas duas coisas são totalmente relativas à visão que o próprio homem cria de todas as coisas. Né? Ou seja, fazer o certo ou fazer o errado é uma coisa intimamente exclusiva de uma decisão interna da pessoa. Não tem ninguém, nem o ser superior dizendo faça isso que você ganha um prêmio, não faça isso que você vai para o inferno. Não tem. Então não tem. No taoísmo não existe isso. O taoísmo, a responsabilidade de tudo o que acontece no planeta parte apenas do próprio homem. Não existe nenhuma força divina, né, satânica, demoníaca, levando, impulsionando você para gerar e fazer uma atitude que a gente chama de mal.